Convido a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Quantos sabem que passagem que está lá? Não vale olhar no telão, que já tem a imagem lá. Famoso episódio da sarça ardente. Quem está com um bloquinho aí? Amém? Você que está anotando, o nome que eu vou abordar de Deus hoje é Yahvé. Esse será o nome que nós iremos abordar nesse encerramento. Irmão, antes de eu ler o texto aqui, eu quero mais uma vez te falar e te incentivar a uma pergunta a si mesmo. Se pergunte nesse momento, por favor, preste atenção nisso. Se pergunte para você, o que Deus quer falar comigo nessa noite? Amém? Pergunte a si mesmo o que Deus quer falar comigo nessa noite, como eu posso glorificar a Deus nesse momento da palavra. Isso é extremamente importante, irmão. Deus está falando aqui, amém? Mas o que Ele quer falar com você e como você pode glorificá-lo nesse momento? De verdade, não deixe esse momento passar. Se pergunte isso, esteja atento ao Senhor. Vamos lá, Êxodo capítulo 3, a gente vai ler o versículo 13 ao 15. Diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, irmão, e presta atenção, o Senhor está escrito com todas as letras maiúsculas, em algumas traduções vai estar o Eterno. Toda vez que você vê o Senhor com todas as letras maiúsculas, ou o Eterno, dependendo da tradução, está falando de Yahvé. Yahvé, o tetragrama, o nome impronunciável de Deus. Então vamos lá? Diga-lhes aos israelitas, o Senhor, Yahvé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero te pedir de verdade que você ore nesse momento. Peça ao Senhor para falar com você. Irmão, peça ao Senhor para abrir o seu coração, seus olhos, a sua mente, seus ouvidos. O Senhor quer falar com você nessa noite, o Senhor quer se manifestar de uma forma visível, evidente na sua vida. Peça a Ele. Peça para tirar toda distração, tudo aquilo que te impede de focar naquilo que Ele quer te dizer nessa noite. Irmão, ora ao Senhor de verdade. Peça a Ele para que Ele me use nesse momento como um instrumento frágil nas mãos dEle. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que nós temos vivido, não somente nessa conferência, mas em nossa vida, Deus. O Senhor tem sido tão bondoso conosco, o Senhor tem cuidado tão bem de nós, de uma forma maravilhosa que a gente sequer pode imaginar. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus de paz, um Deus de provisão, um Deus todo-poderoso, um Deus que é tremendo em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Deus, e nós te pedimos perdão pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Pai, tenha misericórdia de nós, Deus, tenha misericórdia primeiramente de mim que estou aqui, tenha misericórdia dos meus irmãos, Pai, nós somos miseráveis pecadores, nós não somos dignos de estar aqui nessa noite oferecendo um culto ao Senhor. Mas nós entendemos que pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
nós podemos nos chegar diante do Senhor, orar ao Senhor e o Senhor nos escutar. Nós podemos ouvir da Tua palavra e entender, Deus, porque o Senhor está conosco. Conduz esse momento, Senhor Deus, e que o nosso comportamento seja para louvar e glorificar e continuar cultuando o Senhor nessa noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém? Amém, irmãos? Quando Moisés pergunta qual o nome de Deus, Deus vira para ele e responde: eu sou o que sou. Ou então, outras traduções, eu serei o que serei. Por que Deus deu essa resposta para Moisés? Por que Deus falou eu sou o que sou, antes mesmo de falar o seu nome, Yahvé? Por que ele teve que falar isso antes? Essa pronúncia de Deus nos revela muita coisa. Eu não sei se você já teve a experiência, provavelmente você conhece alguém, daquele tipo de pessoa que não lê a Bíblia, não ora ao Senhor, não se preocupa em fazer a vontade de Deus, vive a vida do jeito que ela quer, não se preocupa em nenhum momento em saber quem Deus é, mas ela ama dar pitaco sobre religião e sobre quem Deus é. Conhece alguém assim? Ela ama dar a opinião dela sobre Deus e sobre as coisas divinas. E alguns anos atrás eu tive uma experiência bem marcante com uma pessoa assim, uma experiência um tanto chata, desagradável, que me deixou triste pelo pensamento que essa pessoa tinha a respeito de Deus. Ela do nada virou para mim e perguntou: quem é Deus para você? Uma pergunta profunda. Se alguém chegasse para você e perguntasse isso, quem é Deus para você? O que você ia responder? Irmão, passou um monte de coisa na minha cabeça. E quando eu pensei em começar a falar, ele já entrou e já me cortou e já começou a falar um monte de coisa. Porque ele era daquele tipo de pessoa, sabe, que pergunta, ele mesmo responde e ainda dá a opinião dele por cima. Ele era desse jeito. E ele começou a falar: não, porque Deus é quem a gente acha que Ele é. Deus para mim é de um jeito, mas para você Deus é de outro jeito. Deus é assim, e tá tudo certo, tá tudo bem, isso é normal, cada um tem o seu Deus. E é isso. Irmão, eu fiquei triste, né, porque não faz sentido algum uma coisa dessa. Imagina, eu chego e converso com você e eu falo: olha, Luiz, você conhece o Flávio Fernandes? A Luísa fala: conheço. Então, cara, o Flávio Fernandes, aquele argentino, torcedor do Corinthians, ele tem 1,5 metro de altura só, casado com uma indiana. O que o Luiz vai falar para mim? Breno, você tá doido? Como assim? E ele não é nada disso que você está falando, não. Então eu falo para o Luiz: não, Luiz, você enxerga o Flávio Fernandes de uma forma, eu enxergo da minha forma e está tudo bem, está tudo certo. Então não vem se intrometer naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, que para mim o Flávio é desse jeito. Irmão, no mínimo você ia querer me internar, não é verdade? Porque por mais que eu tenha fé que o Flávio não é pastor, que o Flávio é casado com uma indiana, argentino e corintiano ainda por cima, eu posso ter a convicção de que ele é tudo isso. Mas isso não muda a verdade de quem o Flávio é, de quem o pastor Flávio é. Não muda. Ele é o que ele é. Da mesma forma, o nosso Deus, o Deus cristão, ele não é quem nós achamos que ele é. O nosso Deus, Ele é um Deus que se autodefine. Irmão, presta atenção nisso. O nosso Deus, Ele não é um Deus que é forjado pelas mãos humanas. Ele não é um Deus que é fabricado nos pensamentos dos homens. Ele não é quem nós dizemos que Ele é. Ele é o que Ele diz que Ele é. Ele se autodefine pela sua santa palavra. É o que a palavra dele diz, que é quem Deus é. E ele não muda. Ele é assim. Você pode acreditar que Deus é tudo aquilo que a palavra está dizendo ou não. Isso é uma opinião sua. Mas isso não muda o fato de que Ele é tudo isso que nós estamos falando aqui nessa conferência.
Nós falamos aqui, na sexta-feira, que Ele é Yahvé Shalom, Deus de paz. Nós falamos aqui ontem, no sábado, que Ele também é Yahvé Jireh, Deus provedor. Hoje, nós falamos de manhã que Ele é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E quando nós estamos falando isso, falando de manifestações específicas de Deus, nós não estamos dizendo que Deus, Ele se adequa e Ele se muda àquilo que nós precisamos que Ele seja. Não é isso que nós estamos querendo dizer aqui. Não é o Deus que se adequa a nossa necessidade. Não, Deus não se muda conforme aquilo que nós necessitamos que Ele seja. Pelo contrário, meu irmão, é quem Ele é, que responde todos os anseios e ansiedades do nosso coração. Então entenda, Deus não se adequa à sua necessidade. Ele é a resposta da sua necessidade. Entende isso? Esse é o nosso Deus, esse é o grande eu sou. Por isso que quando ele fala para Moisés, eu sou o que sou, eu serei o que serei, tem uma tradução ainda melhor. Podemos falar que Deus disse, eu sou aquilo que sempre fui lá atrás, aquilo que eu continuo sendo hoje e aquilo que continuarei sendo para toda a eternidade. Eu não mudo, eu sou o que sou. Todos os outros nomes que nós estamos falando aqui nessa conferência são manifestações específicas, são formas específicas de Deus agir. Mas quando nós falamos Yahvé, eu sou o que sou, nós não estamos falando de uma forma específica de quem Deus é. Não. Nós estamos dizendo que Deus é aquilo que Ele diz ser e ponto final. De forma geral. É isso que nós queremos dizer. Esse é o nosso Deus, meu irmão. O Deus eterno, um Deus grandioso, um Deus que é onisciente, onipotente, um Deus que é todo poderoso, como o Luiz disse aqui. Não existe nada que seja difícil demais para Deus. Não existe nada que seja impossível para Deus realizar. Não existe. O nosso Deus é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O nosso Deus é um Deus onisciente. Isso quer dizer que Ele sabe de todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas intenções, as nossas ações, de todas as pessoas que já existiram no passado, de todas as pessoas que existem hoje e de todas as pessoas que ainda vão nascer. Ele sabe de tudo. Esse é o nosso Deus. É na presença desse Deus que nós estamos aqui nessa noite nos reunindo. Todos os outros deuses, todas as falsas religiões, os falsos deuses, o Deus precisa criar alguma coisa para ser algo, mas o nosso Deus não. Ele sempre foi o que Ele é. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já era quem Ele é. Até mesmo para amar, irmão, Deus não precisou criar alguma coisa para poder amar. Não, desde a eternidade, Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam ali numa dança eterna, num relacionamento de amor entre eles. Então Deus nunca se sentiu sozinho. Talvez você ache que Deus te criou porque Ele estava se sentindo sozinho, solitário, coitadinho. Não. Ele nunca se sentiu sozinho. Ele sempre foi completo, pleno. A única razão dele ter nos criado, irmão, é para que nós pudéssemos experimentar um pouquinho dessas maravilhosas e gloriosas atitudes de Deus conosco. Esse é o nosso Deus. E para a gente poder compreender um pouquinho, na prática, o que tudo isso significa. Nós estamos falando aqui que Deus é tantas coisas nesses dias, mas eu quero convidar os irmãos para a gente olhar no início desse capítulo, no início do encontro de Moisés com Yahvé, e através desse encontro, entender na prática, na nossa vida pessoal, como que nós podemos nos relacionar com esse Deus que se manifesta. Vamos lá? Primeiramente no versículo 1, Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês
nessa noite é que o nosso Deus é o Deus que se revela. O Deus que se revela. Foi isso que aconteceu com Moisés. Quando a gente vê essa expressão aqui, o anjo do Senhor, irmão, não está falando de algum anjo que Deus enviou. Quando a gente vê essa expressão, o, com artigo definido, o anjo do Senhor, toda vez que a gente encontra isso no Antigo Testamento, se refere à presença do próprio Deus. Não é um anjo, é o próprio Deus. É uma forma de se referir ao próprio Deus, o anjo do Senhor. Quando fala um anjo do Senhor ou algo do tipo, aí são os anjos. Mas quando o Velho Testamento traz o anjo, se refere ao próprio Deus. Então aqui nós estamos diante de uma conversa entre Moisés e o próprio Yahvé. E Moisés, ele estava pastoreando, cuidando do rebanho, e ele vê uma sarça pegando fogo, uma árvore pegando fogo. Irmão, ele estava no meio de um lugar muito quente. Era comum árvores pegarem fogo, mas algo chamou a atenção de Moisés. Por quê? Você consegue encontrar na sua Bíblia aí? O que tinha de diferente nessa árvore pegando fogo? Ela não se consumia. O nosso Deus é um Deus que se manifesta, irmão, de uma forma tremenda, poderosa, impossível aos olhos naturais compreenderem, aos entendimentos humanos compreenderem. Olha que impressionante, irmão. Você já parou para pensar nisso? Que o Deus eterno, maravilhoso, grandioso, esse Deus que nós estamos falando aqui, decidiu se revelar a nós, decidiu se manifestar a nós. Que presente maravilhoso. Irmão, isso é algo tremendo. Mas talvez você fale, Breno, eu nunca vi Deus falando comigo através de uma árvore pegando fogo. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Alguém já teve essa experiência de ouvir audivelmente a voz de Deus? Eu creio que existe. Alguns irmãos já tiveram. Mas não são muitos. Talvez você fale, Breno, eu nunca vi, né, um anjo do Senhor, algo do tipo. Como você pode falar que Deus se revelou a toda a humanidade, a todos nós? Aqui, na sua santa palavra. Irmão, na palavra de Deus que nós compreendemos quem Deus é, quem Ele realmente é, como nós falamos aqui no início. E não somente nós compreendemos os mistérios de Deus, como também nós compreendemos um pouco do mundo em que nós estamos vivendo. Isso é maravilhoso, irmão. Esses dias para trás eu estava conversando com um colega de trabalho e ele estava falando que morre de medo de morrer. Morre de medo de morrer. Ele tem muito medo de morrer, porque ele não sabe o que vai acontecer depois com ele. Ele não sabe por que ele está nesse mundo. Ele não sabe nada. Irmão, o quão desesperador isso deve ser. Eu não consigo me imaginar. Pensar, nossa, para onde que eu vou depois que eu morrer? Eu estou aqui nesse mundo só para sofrer, sem propósito nenhum. E ainda quando eu morrer, eu não sei nem para onde eu vou. Quão terrível deve ser essa sensação. Mas nós, irmão, que tivemos o véu descoberto dos nossos olhos, as vendas tiradas, nós entendemos quem Deus é, nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós entendemos o mundo que nós estamos vivendo, nós entendemos Deus, entendemos muitos propósitos de Deus na nossa vida, nós entendemos porque estamos aqui, para glorificar o nome dEle, para servir a Ele, nós entendemos isso, e isso, irmão, nos dá paz. Então, não sei se você já agradeceu a Deus por Ele ter se revelado a você, mas eu te convido a fazer isso, porque isso te tornou sua vida muito mais esperançosa, muito mais pacífica, como o pastor disse na sexta-feira. Nosso Deus é um Deus que se revela, amém? Próximo ponto. Repete comigo assim: o meu Deus é o Deus que se relaciona. O nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco, com a humanidade. Vamos ver no versículo 4 até o 6. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa.
Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Irmão, olha que interessante. Moisés viu a sarça e começou a se aproximar. Então Deus fala com Moisés: olha, Moisés, não se aproxima muito não, e tira suas sandálias. Moisés provavelmente obedeceu. E o que acontece depois? Deus começa a falar com Moisés. Irmão, olha que coisa maravilhosa que nós temos. Nós não temos apenas um Deus que se revela para nós, mas nós também temos um Deus que se relaciona conosco. Se você pegar a sua Bíblia, irmão, vai ver de capa a capa histórias de homens se relacionando com o Senhor. Ou melhor, você vai ver Deus o tempo todo, insistentemente, buscando um relacionamento com o seu povo. E isso é muito mais difícil do que parece. Porque Deus é santo. E ser santo quer dizer que Deus ele é separado de tudo. Irmão, sabe essas historinhas que às vezes a gente escuta de alguns coaches, né, pastores coaches que estão na moda aí, misericórdia, de que nós somos quase igual a Deus? Que Deus é só um pouquinho melhor do que a gente, um pouquinho mais completo, mas a gente é quase igual a Deus. Que coisa terrível é dizer isso. Irmão, não existe nada semelhante ao nosso Deus. Não existe nada semelhante ao nosso Deus. Existe a classe dos humanos, podemos dizer que existe a classe dos vegetais, mas não existe a classe de Deus, porque ela é exclusiva dele. Não existe nada que seja parecido com o Senhor. E ele decide se relacionar com pessoas pecadoras como nós. E isso é algo extremamente difícil, irmão, porque como um Deus santo pode se relacionar com pessoas que cometem pecado? A resposta está, obviamente, como todos nós sabemos, em Jesus Cristo, que Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar, que Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer, que Ele nos resgatou, nos redimiu e nos purificou. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Deus não poupou sequer seu único filho, para que o relacionamento dele conosco pudesse ser restabelecido. Isso é algo maravilhoso. Nós temos um Deus que busca relacionamento conosco. O que isso traz para você? Na sua vida prática. Saber que existe um Deus tão maravilhoso quanto esse, e que busca relacionamento com você. Isso te deixa feliz? Irmão, não sei, talvez tem pessoas aqui que têm muita dificuldade de se sentir amado. Talvez não receberam o amor devido de seus pais na infância, ou das pessoas que ele imaginava receber esse amor. Talvez você é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com os outros, porque parece que está sempre tendo que provar alguma coisa para as pessoas. Mas nós temos um Deus maravilhoso, eterno, grandioso, que busca um relacionamento conosco. Isso não é motivo suficiente para nós nos sentirmos amados. Quando se você estiver se sentindo sozinho, solitário, pense nisso. Eu tenho um Deus que me ama tanto, tanto, mas tanto, tanto. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos nos relacionar com o nosso Pai. Mas como você tem usado esse relacionamento? Jesus te deu esse presente. Olha, você pode se relacionar com Deus, mesmo no seu pecado. Eu consigo te tirar o seu pecado, eu consigo te renovar, eu consigo te redimir, eu consigo te transformar de glória em glória e possibilito o seu encontro com Deus. Mas como você tem respondido a isso? Como você tem respondido a esse presente que Deus te deu? Você tem orado ao Senhor todos os dias, meu irmão? Você tem lido a Bíblia todos os dias? Que privilégio que você tem a possibilidade de ler a palavra de Deus e entender, ter a revelação do Espírito Santo. Os ímpios não têm essa oportunidade, você tem, mas você tem utilizado essa oportunidade. Como você tem buscado o Senhor nesses dias? Você tem aproveitado esse presente? Ou não? Você tem gastado tempo com Deus, irmão? Tem gastado tempo em propagar o Evangelho que te salvou? Você tem aproveitado o presente maravilhoso do Senhor para a sua vida? E a segunda pergunta, como você tem aproveitado esse presente? Porque se nós voltarmos para o texto bíblico, nós vamos ver
que Deus fala para Moisés não se aproximar muito e tirar as sandálias, porque ele estava numa terra santa. Irmão, quer dizer que o barro, a terra ali que ele estava, era santo? Não, irmão. É porque a presença de Deus estava manifesta naquele lugar. E por causa da presença de Deus ser manifesta naquele lugar, aquilo se tornou uma terra santa. Ele estava diante da presença de um Deus santo. Por isso ele teria que chegar diante de Deus com reverência e com temor. E a pergunta que eu faço para você é: você tem buscado esse relacionamento com o Senhor com reverência e com temor? Em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, vai dizer: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Jeremias capítulo 10, versículo 7 vai dizer: quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Devemos buscar o Senhor com temor, irmão. Com temor. E nós temos vivido entre dois extremos na nossa geração. Primeiro tem aquela geração que acredita que Deus é um Deus mau, um Deus raivoso e zangado que está lá em cima, doido para atacar um raio na cabeça de quem vacilar com ele. Um Deus que não quer interação com a sua criação, um Deus que não está nem aí. Talvez ele age em algumas coisas mais grandiosas, né? Um terremoto, alguma coisa assim, mas um Deus que não quer intimidade com ninguém. Existe esse extremo. Do outro lado, nós temos o outro extremo. Nós temos o extremo de pessoas que entenderam que Deus é Pai, que Deus é um amigo, é um Deus que nós podemos nos relacionar de uma forma íntima. Porém, eles avançaram demais e acabaram extrapolando outros pontos. Em busca de estabelecer a verdade que Deus é um Deus perto, eles passaram por cima de uma outra verdade, de que Deus é um Deus santo e digno de reverência e temor. Então é muito comum entrar na presença de Deus de uma forma relaxada, sem temor algum. O Iago estava comentando com a gente esses dias, né, Iago? Que antigamente ele chamava Deus de mano. Ia falar com Jesus, falava mano. Foi alguém que te falou, Deus tocou no seu coração para mudar isso? Vai pra você ver. Deus usou uma pessoa. Irmão, o Iago ali talvez na maior inocência, cara, um belo dia Deus tocou ali, usou um irmão. Olha, Deus é Pai, irmãos, sim ou não? Deus é nosso amigo, sim ou não? A palavra diz, não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. Mas Ele também é o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, o Deus do universo todinho. Esse é o nosso Deus. Então Ele é digno de temor e reverência também. Para nós falarmos desse assunto de temor, nós poderíamos abordar vários assuntos, né? Várias partes. Poderíamos falar de vários pecados que ofendem essa reverência e temor que nós devemos a Deus. Nós poderíamos falar de uma vida em pecado em si, que já é uma falta de reverência e temor a Deus. Mas eu quero abordar um ponto bem específico, devido ao nosso tempo mais curto. Que é como nós temos buscado o Senhor com reverência e temor, principalmente quando nós estamos diante do culto ao Senhor. Como você tem cultuado ao Senhor, meu irmão? Como você tem chegado na reunião dos santos? Porque o que é um culto ao Senhor? É uma apresentação? É um show? É algo que você vem para assistir e ficar reparando nas coisas erradas, ficar reparando na roupa da irmã que não está muito boa, ficar reparando naquilo que, o guitarrista errou alguma coisa, o baterista entrou errado. É isso. Não, irmão. O culto ao Senhor é a reunião dos santos, daqueles que foram redimidos pelo Senhor, daqueles que foram regenerados, daqueles que nasceram de novo e que hoje têm a habitação do Espírito Santo de Deus dentro deles.
O culto ao Senhor é a nossa reunião para louvarmos e adorarmos aquele que é digno. E isso é muito importante entendermos, porque em nenhum momento, irmão, você que é filho de Deus, você que já é um cristão, em nenhum momento você vem para o culto somente para assistir alguma coisa. Não, você vem no culto para ser um participante ativo e não passivo. Durante o louvor, não é para você ficar de braços cruzados, olhando um show acontecer. Não. O louvor, ele é direcionado para que toda a igreja cante. Eu gostei muito de uma frase que o pastor falou esses dias. Louvor não é 5 cantando para 50 pessoas assistirem, mas é 55 pessoas cantando para Deus. O momento do louvor é isso, irmão. O momento do louvor não é para a gente ficar disperso, viajando, às vezes conversando, às vezes tentando arrumar alguma coisa para fazer. Não, é o momento de você, juntamente com os seus irmãos, se declarar ao Senhor, bendizer o Senhor, elogiar o nome do Senhor, se maravilhar com quem Ele é. Esse é o motivo de louvarmos ao Senhor, de estarmos aqui juntos. Esse é o momento de você celebrar, estando na presença dEle. O mesmo vale para durante a palavra. Irmão, tem um pastor que diz, eu não sei quem, que fala que se os irmãos bebessem tanta água quanto bebe no culto, ninguém teria pedra no rim. E é verdade. Irmãos do céu, parece que o diabo ele se manifesta no bebedouro ou no vaso sanitário. É verdade ou não? É uma andação, uma inquietação. Parece que a gente precisa o tempo todo estar arrumando alguma coisa para fazer. Lógico, né, que tem sempre os irmãos que estão ali responsáveis pelo culto, aí tem que andar mesmo, tem que resolver o BO daqui, o BO dali. Mas muitas vezes, né, isso vale para todos, amém, irmãos? Inclusive para mim, muitas vezes a gente fica disperso, tanto no louvor quanto na palavra. A gente não presta atenção, a gente não se deleita no Senhor naquele momento. A gente parece que está entediado, enfadado com a palavra de Deus sendo ministrada. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Irmão, se a palavra de Deus está sendo ministrada, se a gente não busca glorificar a Deus, ouvindo, aprendendo, com temor e reverência diante da palavra dEle, se a gente não busca isso, nós estamos faltando com respeito, não ao pregador, não ao pastor, não até mesmo aos irmãos que estão do seu lado querendo ouvir a palavra e você está atrapalhando. Não, é falta de respeito com o Senhor. Porque às vezes Deus quer te dar uma palavra, às vezes Deus quer falar algo no seu coração, às vezes Deus quer revelar algo para você, mas você está disperso. Nós, muitas vezes, estamos dispersos, pensando em outras coisas, pensando o que nós vamos fazer depois aqui, e perdemos essa oportunidade maravilhosa de estar diante da palavra do Senhor, e Ele falar conosco. Nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor, e mais uma vez eu falo por mim, principalmente, buscar o Senhor com reverência e temor. Podemos dar vários e vários outros exemplos aqui, até mesmo como a forma como nós tratamos o culto ao Senhor. Poderia falar aqui de tantas e tantas vezes que a gente troca o culto ao Senhor por qualquer coisa. A gente não sacrifica Netflix, a gente não sacrifica, às vezes ali, uma conversa à toa, às vezes a gente não sacrifica um filme que a gente quer assistir, mas a gente sacrifica o culto ao Senhor porque a gente está cansado. Né? Infelizmente, irmãos, isso acontece. E mais uma vez eu falo por mim. Quantas horas nós temos durante a semana? Como a gente pode passar mais de uma semana sem nos reunir como igreja do Senhor? Não estou falando que você deva vir em todos os eventos da igreja, não estou falando isso, irmão. Mas passar ali 1, 2, às vezes até 3 semanas sem o culto ao Senhor, sem celebrar ao Senhor com seus irmãos. Isso não pode acontecer. Então nós devemos nos chegar ao Senhor com temor e reverência a Ele, sabendo que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Versículo 7 e 9. Disse o Senhor:
De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Terceiro ponto. Primeiro nós falamos do Deus que se revela. Depois o Deus que se relaciona. E agora o Deus que se compadece. É algo que já foi falado muito aqui nessa conferência, eu não quero me estender muito nessa parte. Irmão, você tem um Deus que tem compaixão da sua vida, um Deus que se importa com você, um Deus que age na sua vida para que você possa ir bem. Um Deus que olha para o seu sofrimento, que entende muitas vezes o seu sofrimento. Um Deus que te consola quando você está triste, um Deus que te encoraja quando você está desanimado, um Deus que te corrige quando você está fazendo algo errado. Esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso que age em nossa vida. Nós falamos aqui, Yahvé Shalom, um Deus que te dá paz, irmão. Esse mundo tão complicado, tão difícil, nós temos um Deus que nos dá paz, uma paz que excede todo entendimento. Nós temos um Deus que nos provê, nos dá todo tipo de provisão que nós necessitamos realmente. Um Deus que nos liberta do pecado, que nos tira de tudo aquilo que não pertence a Ele. Esse é o nosso Deus, um Deus que se compadece de nós. Quarto ponto, versículo 10. Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me diante do Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Quarto ponto, repete assim comigo: o Deus que nos envia. Nós temos um Deus tão maravilhoso, que Ele se revela a nós, que Ele busca relacionamento conosco. Não somente isso, Ele se compadece de nós, Ele nos ajuda em nossa vida. E ainda por cima, nos usa para ajudar outras pessoas, nos usa para cumprir os teus propósitos eternos. Já se sentiu inútil alguma vez na sua vida? Nós temos um Deus que nos dá uma missão, que nos envia, que nos ajuda a buscarmos a sua vontade e o seu reino inabalável. Nós temos esse Deus, irmão. E o mais maravilhoso de tudo, Moisés fica preocupado, afinal, quem sou eu? Moisés, irmão, era um pastor de ovelhas. Moisés era um fugitivo do Egito. Como que um fugitivo do Egito ia chegar diante do rei do Egito, de Faraó, para tirar um povo todo daquela terra? Moisés tinha dificuldade no falar. E mesmo assim, Deus falou: você vai, porque eu te escolhi. Você vai, porque não importa quem você é, importa que eu estou com você. Irmão, o que te impede de servir a Deus? Faça essa pergunta para você nesse momento. O que te impede de servir ao Senhor? O que te impede de pregar o evangelho dele no seu trabalho, na sua escola? O que impede de servir o Senhor, talvez, na igreja? O que impede, talvez, você de fazer aquilo que você precisa fazer, que Deus está te incomodando fazer? O que te impede de discipular, de ensinar outras pessoas aquilo que Deus já te ensinou? O que te impede? Talvez você ache: eu não sou capaz, eu não consigo, não levo jeito para as coisas. Irmão, você
Sabe por quê? É o Senhor te capacita. Isso não é uma desculpa para você ficar de braços cruzados esperando Deus fazer alguma coisa, mas quando a gente entende que o Senhor nos capacita, a gente pega, a gente levanta e a gente faz. Porque Ele está conosco. Você não vai fazer pela força do seu próprio braço, você não vai fazer pela força da sua própria sabedoria, você vai fazer pelo poder de Deus através da sua vida. Amém? Deus te chama para uma missão. Vai. E por último, irmãos, o último tópico, que é o ápice de tudo isso. Não sei se você já reparou, quando a gente vai assistir um filme, uma série, ou até mesmo ler um livro de narrativa, você entende que muitas vezes o filme ele te prepara para chegar no ápice, no clímax do filme. É como se todo o filme estivesse ali te preparando, ou toda a série estivesse te preparando para chegar ali naquele ponto que vai ser o maior de todos. Os filmes de ação vai ser a maior cena de ação de todos. Os filmes de tensão vai ser aquele momento que você vai ficar mais tenso. Os filmes de drama é aquele que mais vai fazer você chorar, naquele momento específico. Tanto é que se o clímax não atinge aquilo que a gente espera, muitas vezes a gente vai considerar o filme ruim. Porque não prometeu aquilo, não cumpriu aquilo que prometeu. E eu quero falar nesse momento do ápice da revelação de Deus, que é o Deus que salva, que o Luiz já deu spoiler aqui hoje, que a Bianca também já falou um pouquinho sobre aqui hoje. O Deus que salva. Abra sua Bíblia comigo. Em João, capítulo 8, versículo 56. João, capítulo 8, versículo 56. Isso. Diz assim: Abraão, o pai de vocês, isso Jesus dizendo, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Disseram-lhes os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus, irmão, estava tendo um diálogo com os judeus. E Jesus estava dizendo que Abraão se alegrou quando viu o dia de Jesus se manifestar. E aí os judeus ficaram doidos da cabeça. Mas como assim? Você não tem nem 30 anos e conheceu o pai Abraão, que viveu há tantos anos atrás? Como assim? Isso não faz sentido. E Jesus, muito sabiamente, falou: olha, antes mesmo de Abraão nascer, o que ele fala? Eu sou. Lembra do eu sou o que sou? Irmão, na hora, os judeus entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Porque Jesus poderia dizer assim: quando Abraão nasceu, eu já era. Eu era lá no passado. Mas não, Jesus escolheu justamente dizer essa expressão: eu sou. Porque Jesus é Deus. E é por isso que eles quiseram apedrejar Jesus depois disso, porque eles consideraram uma blasfêmia tremenda contra o Senhor. Eles não tiveram os olhos abertos e não entenderam que Jesus era Deus manifesto na vida deles ali, naquele momento. Jesus, irmão, Ele é o ápice de toda manifestação de Deus, mas Ele também é o ápice de cada manifestação de Deus isoladamente. Falamos que Yahvé é o Deus que se manifesta. Jesus é o ápice da revelação de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 19. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude.
Jesus é o ápice da revelação de Deus, mas Jesus também é o ápice do relacionamento de Deus conosco. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Jesus é aquele que rasgou o véu de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, não foram os homens que rasgaram o véu, mas de cima para baixo é Deus tirando toda a separação que os homens tinham com o Deus Santo. Jesus rasgou o véu. Jesus também é o ápice de toda a compaixão de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15 diz: portanto, vimos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Irmão, não sei o que você já passou na sua vida, não sei quão difícil tem sido a sua vida, não sei o que você passou na sua infância, mas saiba de uma coisa: o seu Deus é um Deus que te entende. Jesus, o Filho de Deus, sendo Deus, Ele veio ao mundo e Ele sofreu como nós sofremos. Ele viveu como nós vivemos, a única diferença é que Ele não pecou. Jesus é o ápice da compaixão de Deus, porque Ele entende o nosso sofrimento e as nossas dificuldades. Mas não somente isso, Jesus também é o ápice da missão que Ele mesmo nos dá. Mateus 28, versículo 18, você já conhece bem. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha, lembra o que Deus falou para Moisés? Lá no Monte Horebe? Olha, você vai, porque eu vou estar com você. Enquanto você faz a minha missão, enquanto você vai onde eu estou te mandando ir, eu vou estar com você. E o que Jesus faz aqui, em Mateus 28? A mesma coisa. Ele fala: olha, vocês vão batizar, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão ensinar tudo aquilo que eu tenho ordenado, e saiba de uma coisa: enquanto vocês estão indo, eu estarei com vocês. Irmão, Jesus liga tudo. Ele é o centro de tudo. Nós não somos o centro do coração de Deus, amém? Jesus é o centro de tudo. É tudo dele, é tudo para ele, é para a glória dele. Irmão, Jesus é o ápice de Yahvé Shalom, porque, como o pastor disse, em Jesus nós temos paz com Deus. Irmão, Jesus, Ele é o ápice de Yahvé Jireh, porque Ele nos provê de tudo aquilo que nós precisamos em Jesus Cristo. Jesus é o ápice de Adonai, de El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso que ressuscitou dos mortos, nem a morte segurou Ele, meu irmão. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, é em nome desse Jesus que nós estamos aqui nessa noite reunidos. Jesus é o centro de tudo, Jesus é o ápice do eu sou, porque em João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10,7, eu sou a porta das ovelhas. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 11,5, eu sou a ressurreição. João 15,1, eu sou a videira verdadeira. E João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus da salvação. Jesus, o ápice de tudo. Oh, meu irmão, se a nossa fé está em Cristo Jesus, o que temeremos? O que temeremos? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmão, nessa conferência nós, como eu disse, buscamos que você se maravilhe com o Senhor.
E eu espero de verdade que você tenha entendido quão maravilhoso, quão belo, quão estrondoso, quão poderoso o seu Deus é. O Deus que se manifesta na sua vida. E para encerrar, eu quero compartilhar uma história que eu escutei recentemente, que exemplifica muito bem isso que nós estamos falando. Conta a história que um homem dos Estados Unidos, por algum motivo de sua vida, ele ficou cego. E ele passou um bom tempo da sua vida cego, sem enxergar absolutamente nada. Então, nesse período, ele encontra uma mulher. E ele se apaixona por essa mulher. Ele começa um relacionamento com essa mulher. Ele marca um casamento com essa mulher. E no mesmo tempo, ele consegue, através de medicações e através de um médico, o médico vira para ele e fala: olha, a gente vai fazer uma cirurgia em você e você vai voltar a enxergar. Só que tem o seguinte: você vai ficar 2 semanas sem enxergar nada com a venda nos olhos. E aí depois de 2 semanas você vai tirar as vendas e você vai voltar a enxergar. E aquele homem falou: tá bom, mas eu quero uma coisa. Eu quero que essa cirurgia seja feita 2 semanas, exatamente 2 semanas antes do meu casamento. Porque eu quero que quando as minhas vendas forem tiradas dos meus olhos, a primeira coisa que eu vou ver é minha esposa, minha noiva, entrando no casamento e olhando para mim. Irmão, foi dito e feito. Ele fez a cirurgia, passou as 2 semanas e ele estava lá com a venda nos olhos. E no momento que a noiva caminhava em direção ao altar, os padrinhos tiram a venda dos olhos daquele homem e ele enxerga a noiva dele vindo. E ele se exalta, ele fica extremamente feliz, porque ele fala: meu Deus, ela é muito mais bela do que eu imaginava que ela fosse. Ela é muito mais linda, ela é muito mais extraordinária do que eu imaginei. Eu sequer imaginava que ela era tão linda assim. Ele fica maravilhado. Da mesma forma, irmãos, nós nos maravilhamos um pouco aqui nesses dias com o Senhor, eu espero isso. Nós imaginamos muitas coisas, mas quando nós estivermos naquele grande dia, no dia do casamento, nós, a noiva do Senhor, com o noivo Jesus Cristo, e olharmos para Jesus, eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar: meu Deus, o Senhor é muito mais belo do que eu imaginei que fosse. O Senhor é muito mais poderoso, muito mais majestoso, muito mais incrível do que eu sequer sonhei. Irmão, não dá para mensurar, não dá para imaginar quão maravilhoso será esse dia. Esse é o nosso Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar por isso, por tudo isso que nós falamos nesses dias, especialmente nesse momento. Onde você tem dificuldade de enxergar o agir de Deus na sua vida? Você entende que Deus é um Deus que se revela a você, um Deus que busca relacionamento com você, um Deus que tem compaixão de você, um Deus que te liberta da escravidão do pecado. Você entende que você tem um Deus que te envia. Você entende que seu Deus é um Deus tão maravilhoso, muito mais do que você sequer imagina ou pensa. Fale com o Senhor nesse momento. Eu não sei quais desses pontos mais falou com você ou mais te impactou, mas coloque isso diante de Deus nesse momento. Peça a Ele para te mostrar onde você tem errado. Peça para Ele te mostrar aonde você precisa mudar. Peça para Ele te ajudar a enxergar Ele de uma forma mais clara, como Ele realmente é. Fala com o Senhor, meu irmão. Aproveite esse momento, não deixe esse momento passar. Ele está aqui, Deus se manifestou em nosso meio, Ele tem se manifestado e Ele continua aqui, então fala com Ele. Desde o princípio a palavra estava